nome é Beto Cossenza, eu sou idealizador do Boom SP Design e aqui no Clube Casa a gente tem um projeto muito bacana que é o podcast, videocast, tudo cast que vocês quiserem, se chama Aqui Tem Design. Vocês podem acompanhar também esses meus conteúdos nas revistas do Clube Casa, que são feitas e distribuídas de forma regional, tem uma coluna lá, no blog também do Clube Casa e por aí vai. Sem milongas, hoje temos um convidado que é um convidado duplo, é uma dupla, mas eu vou começar por um deles primeiro, que é a família Farer. Conheci esse cara há uns 15 anos atrás, eu era muito jovem, ele já era um cara bem mais velho, e ele foi um dos palestrantes do Boom SP Design. E aí a gente começou a nossa conversa, a nossa relação, e eu conheci ele por causa de uma cadeira muito específica, né? Que é a cadeira blues, e que na composição dela, do jeito que ela é feita, como ela é preparada, mas isso é tudo o cara que vai falar aí para nós, ela leva 1.500 palhetinhas de música de guitarra. Então, com vocês, Sérgio e Jack Farer. Muito bem. Vamos começar por você, Sérgio, que foi a primeira figura que eu conheci e que o estúdio chamava Sérgio Farer. Isso. Conta para nós, que ano que foi isso que você começou o teu estúdio? O estúdio começou em 98 e em 92 a minha história, a minha relação com design começou no MIT, no Musician Institute of Technology, e foi lá onde eu tive o primeiro contato com a história do design e que passou a ser a minha profissão, a minha carreira, e de onde eu hoje, né, tô aqui com você e conhecendo você há 15 anos, um querido amigo, né, Beto? Muita coisa, né, que a gente já fez junto, então é um prazer aqui estar com você, estar com meu irmão, o Jaque, e enfim, mas respondendo a tua pergunta, foi aí onde tudo começou. Bacana. E isso você foi lá para estudar engenharia de áudio e contrabaixo. E da onde que sai uma cadeira? O que é? Conta isso pra gente. Foi muito interessante, porque, na verdade, quando a gente chega na universidade, naquela época a gente não tinha nem celular, nem computador, a gente está falando de 1992. Então, em linhas gerais, quando eu cheguei lá, a gente se depara com um novo momento da nossa vida, onde a gente não conhece ninguém, né? Outro país, né? Los Angeles. E na universidade a gente tinha aqueles boards, os quadros, onde tem um monte de anúncios de gente vendendo coisas porque está voltando para os seus países de origem, coisas de estudante mesmo, né? E no meio daquele monte de anúncio, tinha gente vendendo instrumento musical, tinha gente vendendo panela para o outro que está chegando, enfim, carro. E eu me deparei com um dos anúncios e achei bem curioso, porque dizia, precisa-se de estudante com conhecimento em eletrônica. Se alguém chegou na universidade com esse conhecimento, se apresente à luthieria da universidade. A universidade tinha uma luthieria. Luthieria é uma oficina de construção de instrumentos musicais. Uhum. E foi lá que eu comecei a fazer o meu relacionamento, né? Você chega com algum conhecimento. Obviamente que eu já tinha um conhecimento anterior de eletrônica, eu tive uma empresa, na minha primeira formação foi eletrônica, e a partir desse conhecimento, eu desci na luthieria e fui falar com um dos professores, e foi lá que eu comecei a trabalhar, fui aceito, porque tinha conhecimento de eletrônica, para fazer a instalação dos captadores e dos fios nos instrumentos musicais, só que eu me deparei com uma primeira necessidade que me ensinou muito no design, que foi a necessidade de corrigir algum problema de ergonomia. E eu, por passar muitas horas estudando contrabaixo acústico elétrico e trabalhando e sendo aceito para trabalhar na loteria, que é uma oficina de construção de instrumentos experimentais, e também fazer a manutenção de alguns equipamentos para os alunos da universidade, que também é importante, né, para quem está assistindo o programa, deve estar perguntando, mas por quê? Da onde? O que tem a ver isso com design? A gente tinha uma necessidade de trabalhar nessa luthieria em bancos baixos. E o que significa? Aqueles banquinhos de piano ou redondos ou quadrados ou retangulares que você regulava a altura e não tinha apoio de costas. Então, da onde surgiu a cadeira blues? Ela surgiu de uma necessidade minha, pessoal, porque eu tinha dores nas minhas costas, a gente só podia trabalhar na luthieria no período da noite, porque a gente tinha a obrigação de estudar durante o dia, enfim. E aí eu pedi para o meu professor, falei, olha, posso construir uma cadeira? Ele falou, não. Eu falei, como não? Ele falou, olha, Sérgio, aqui a gente só trabalha com banquinho. Então eu falei para ele, pô, mas
e aí? Eu não posso trazer uma cadeira de casa, porque já me disseram na faculdade que não pode. E eu também não posso construir, então, uma cadeira com apoio de costas? Ele falou, não. Eu falei, olha, mas se for uma coisa diferenciada, inusitada, eu vou juntar o molde de 2 instrumentos musicais. Aí ele começou a ficar atento. Eu falei, vou pegar o molde de um cajón e o molde de uma travessa interna de um contrabaixo acústico, vou juntar os 2 moldes e fazer uma cadeira. Explica de forma muito sucinta o que é um cajón. Cajón é um instrumento peruano que você senta sobre ele e você toca na parte central, e você tem os graves, e nas bordas você tem os agudos, né? Então, normalmente, muita gente não sabe, mas ele é um instrumento percussivo de muita praticidade para o universo musical. E é um banquinho. E é um banquinho. Então, eu juntei esses 2 moldes e fiz a cadeira blues. Quando eu terminei a cadeira blues, ela ficou toda na madeira, e eu achei que ela ficou sem graça, porque a gente não tinha madeiras com diferentes tonalidades. Eram as madeiras que eram construídas, usadas para construir os instrumentos. E aí depois só que vinha o elemento de acabamento. Então eu decidi pintá-la de branco. Ela ficou extremamente confortável, ergonômica, tinha um apoio de costas, era ela um monobloco, ou seja, juntava o molde e criava todo o efeito. Ela não tem uma interrupção no seu desenho, e ela é feita com uma técnica que a gente utilizou da própria construção dos instrumentos, que é a laminação de várias lâminas e que compõem um elemento que depois de secar a cola fica sólido. Só que eu intercalei, para ter mais resistência, um cretone, que é um tecido específico que eles não usavam nos Estados Unidos e nem no Brasil. É uma ideia que eu tive para dar maior resistência nas curvas. E depois dele endurecido, ele tem vai criar uma flexibilidade e flexibilidade. rigidez. Exatamente. E aí eu pintei ela de branco, achei sem graça e decidi então usar materiais alternativos que trouxessem cor para ela. E o que a gente tinha na oficina? Muitas palhetas de guitarra, porque a gente usava para testar. E eram palhetas muito baratas, não eram as palhetas da Gibson, da Fender, que você tinha aqui na loja comprar. Eram de celuloide e elas eram extremamente flexíveis, muito fininhas, que era só para você tirar o som. E multicolores. Multicolores por quê? Porque eles compravam pacotes e cada pacote tinha 250, 300 palhetas. Aí eu decidi então colar, né? Ou seja, a parte da frente da cadeira blues, ela estava completamente colorida com esses detalhes, e essa multiplicidade de cores da palheta criou um padrão para a cadeira muito interessante, convidativo ao olhar. Bom, para resumir tudo isso, o professor veio e viu a cadeira pronta e falou, nossa, isso aqui é uma obra de arte. Sentou e falou, nossa, como senta bem. Aí eu falei para ele, bom, então tá aprovado, eu posso usar na luthieria. Ele falou, não. Falei, como não? Eu fiz tudo isso para nada? Ele falou, olha, você pode... Só banquinhos. Se você fizer uma para mim. Aê. Aí eu falei, beleza, então eu faço, mas eu posso usar. Pode. Aí eu fiz mais uma para ele, lembrando que fazer isso não era simples, levava 2 semanas de trabalho, imagina, sozinho, enfim. Aí eu fiz para ele, e aí, só para fechar a história da cadeira blues, que eu acho que ela é realmente icônica na nossa carreira, esse professor pegou a cadeira que ele ganhou, não me falou nada e mandou para o Woodcraft Design Award, que era o maior prêmio de design na época nos Estados Unidos. E ele escreveu o meu nome no prêmio, deu o nome para a cadeira, porque eu não tinha chamado de blues. A gente está falando aqui da blues, mas o que é interessante é que esse nome foi criado pelo professor em função das palhetas de guitarra. Legal. E aí ele mandou para o prêmio, 3 semanas depois ele voltou e trouxe um envelope para mim e falou, isso é um presente para você. Eu abri o envelope, estava escrito Sérgio Farer, Outstanding Design Award, First Place, The Blues Chair. Uau. Aí eu falei, aí eu li. Eu estava estudando numa escola de música. Aí eu li aquilo, né? E falei, nossa, professor, é um festival de blues? Aí ele falou, lê de novo. Aí eu li, falei, Sérgio Farer Blues, né? Porque você não tem, ele não me avisou que ele ia mandar. Eu falei, tá no meu nome, é um convite VIP, professor. Ele gargalhava, falava, lê de novo. Aí eu li de novo. Falei, eu vou tocar no festival de blues? Ele falou, não, você não tem nível para tocar no festival de blues, você está estudando, garoto, não dá. Falei, então o que é isso? Falou, cara, você acabou de ganhar o maior prêmio de design dos Estados Unidos, a sua cadeira vai para Milão, sua cadeira vai viajar ao mundo. Eu falei, que cadeira? Ele falou, a cadeira blues. Falei, blues? Ele falou, eu dei o nome de cadeira blues. Está batizada. E esse professor mudou minha vida. Imagina. Então, a partir desse momento, ele falou, olha, Sérgio, você tem uma visão físico-mecânico-espacial muito apurada, o que você fez, a tua experimentação de materiais, tudo que você colocou, eu escrevi para você no prêmio.
E isso foi muito bem avaliado, tanto que você ganhou o primeiro lugar. Então, assim, eu acho que daqui para frente você precisa ir para esse caminho. Não desista da música, mas vamos em paralelo indo para esse caminho. E aí as coisas foram acontecendo. Show. E isso tudo estava rolando mais ou menos em 1992. Isso mesmo. E aí, então, você começou a olhar para o mobiliário, desenvolver peças. Teu estúdio foi até mais ou menos 98, por aí, que rolou o estúdio. Como é que foi essa história? Na verdade, em 90 eu voltei para o Brasil. Bom, eu cheguei em 92 e fiz a cadeira quando eu cheguei. Então, eu acabei estudando, me graduando e voltei para o Brasil quando eu terminei o curso, né? E quando eu voltei para o Brasil, foi quando muita gente começou a me chamar de designer, né? Uma das pessoas queridíssimas na época, eu tinha voltado com esse caminho, eu acabei me juntando com a Júlia Krantz na época, e nós dividimos uma marcenaria. O que a gente também fez juntos, né? A gente acabou não só dividindo as despesas, crescendo bastante juntos profissionalmente, querida amiga, e aí a Baba Vaccaro, vendo, e ela como curadora da Dipot na época, continua sendo, né? Ela é a Head of Design da Dipot, e aí ela me chamou, né? Ficamos amigos, e naquela época a gente se aproximou e ela me chamou para desenhar uma linha para a Dipot. E aí a carreira começou a acontecer de uma maneira muito mais efetiva. Foi a mesa? Não, a gente desenhou na época o Banquinho Taui, que também tinha intervenção do Christian Ullmann, ou seja, a gente vai fazendo amizade com os amigos e tal, vai fazendo coparticipações de design, e aí a partir dela começaram a surgir uma série de outras demandas e outras marcas me procuraram para desenhar, e enfim, e aí eu entrei nesse universo, né? Ou seja, entrei pela porta da frente com gente queridíssima, que me deu muita oportunidade, eu tive o prazer de, na época, né, estar expondo, imagina, comecinho, né? Com os irmãos Campana, junto com Cláudia Moreira Salles, não um relacionamento direto com eles, mas nos mesmos espaços. E você, em questão de idade, de momento de carreira, tudo, você ainda olhava lá para cima, falava, novinho, olha esses caras, eu tô junto com eles. Então foi um momento muito bonito quando eu cheguei no Brasil. Aí as coisas de fato foram acontecendo, eu comecei a ganhar outros prêmios aqui no Brasil, me convidavam para participar, e aí eu tive a oportunidade também de trabalhar junto ao FSC, né, que é o Forest Stewardship Council, pelo Imaflora. Na época o Tasso, né, que era o diretor, junto com a Silvana e outras pessoas queridas, me convidaram para fazer um trabalho de sustentabilidade. E aí a carreira ganhou também muito no sentido de conhecimento de matérias-primas brasileiras. Aí eu fui estudar na USP, no IPT, junto com o Geraldo Zenide, onde eu desenvolvi todo um trabalho de conhecimento, de mapeamento e trabalhabilidade das madeiras, e aí a carreira realmente começou a ter muita repercussão no mercado nacional. Entre prêmios, estudos, conhecimento, pessoas queridas, as coisas foram acontecendo. Aí chega um momento, antes da gente chegar nesses outros momentos, eu queria só desmistificar duas coisas. O que faz o luthier? De forma bem resumida. O luthier, ele constrói um instrumento musical para o Beto. Diferentemente do Beto entrar numa loja e comprar um contrabaixo Fender Jazz Bass, ele vai pegar todas as tuas medidas do teu braço, do teu ombro, do teu tronco, das tuas pernas. Materiais que você gosta, exatamente, Beto. E vai criar um instrumento para você. Isso faz com que você, no tocar, tenha muito mais conforto e você consiga retirar do instrumento uma sonoridade pessoal. Então o luthier ele tem que ser muito bom para interpretar tudo que você quer e representar isso no teu instrumento. E galera, fica de olho que aqui do Brasil nós temos luthiers maravilhosos, pessoas importantíssimas que fazem instrumentos para pessoas que vocês nem imaginam que vocês veem aí nos videoclipes, nos shows, tá tocando instrumento brasileiro. Eu acho muito legal essa profissão. Eu queria desmistificar também uma outra coisa. Você falou de MIT, mas o MIT para a gente é Massachusetts Institute of Technology. E você foi para um MIT que é Musical Institute of Technology. Em que universidade você falou? Na Califórnia? É na Califórnia. Na UCLA. Não. O MIT... já é uma faculdade em si. Já é uma faculdade em si. Você sai lá graduado... E você vai com você sai com o degree, master degree,
em arranjo e composição e o instrumento que você escolheu. No meu caso, eu escolhi o contrabaixo, mas tem gente que escolhe guitarra, tem gente que escolhe o piano, né, o teclado, guitarra, bateria, enfim, né? Então, é uma escola que tem uma concorrência direta com a Berklee College of Music. Só que a Berklee, ela vai um pouco para o universo erudito e popular americano, que é o jazz e o blues, né? E outras músicas, obviamente, contemporâneas. O MIT ele tem uma característica mais ampla. Não que ela seja melhor que a Berklee. São universidades com vieses diferentes, né? Então é a mesma coisa que a gente fala, tá bom, então a gente tem faculdades de arquitetura que vão mais para um viés arquitetura e urbanismo e outras que vão para outra linha, né? Interiores, ou seja, né? Então é um pouco esse o caminho. Então eu optei pelo MIT porque ele tinha uma amplitude maior na questão dos estilos musicais, até porque eu fui para lá para aprender, eu fui para lá para evoluir no instrumento. Então, quanto mais estilos você tem dentro da universidade, mais você evolui. Claro. Bom, e aí o estúdio cresce, eu devo ter te conhecido em 2008, 2009, por aí, já há bastante tempo. E uma das cadeiras icônicas suas que participou do Boom SP Design, que eu falava, puta, que orgulho, né? Mas você conta para onde a cadeira foi parar, em que cor. E isso também te abre um outro universo para o mobiliário brasileiro, né? Conta dessa cadeira, o nome dela, do que ela era feita, que cor que ela ficou famosa e onde ela foi parar. Então, essa daí foi uma poltrona, na verdade. Uma poltrona, desculpa. Isso, imagina. A poltrona Sleek, né? Essa já é uma criação junto com o Jaque, nós criamos juntos. Então, quando eu te conheci, o Jaque já existia. Já existia. No estúdio, já. Já existia. Tá. Se vocês se conheceram há 15 ou para 17 já. Que vocês estavam lá na Barra Funda. Isso. Bem lembrado. Eu conheci o Jaque na Barra Funda. É isso aí. De botinha, salto carrapeta. Sempre. É isso mesmo. Até hoje. Vamos lá. E aí a poltrona Sleek a gente criou juntos. E ela ficou muito famosa. Na verdade, assim, dentro dessa história da nossa carreira, a gente começou a ser chamado também para fazer cenários de televisão, né? Então a gente desenhou as poltronas da Globo News, a gente desenhou a poltrona do Roda Viva, e aí a gente foi fazendo para o Oscar. Vocês são designers, vocês resolvem o problema do cliente, não é isso? Na essência da palavra. Mas o que foi muito legal é que nessa história de ter peças em novela, peças em cenários de televisão, a gente acabou sendo visto. Outros designers também têm, né? Porque, na verdade, as novelas, né, muitas vezes representam muito do design nacional através do que se faz dentro da casa naquele momento. Sim. Então, enfim, foi aí que a gente desenhou a Sleek. A Sleek tem muita relação com o universo automotivo. Ela é uma tinta automotiva, né? Além da tinta automotiva, o material, né? Fiberglass. Que é fibra de vidro, exatamente. Eu conheço essa cadeira muito bem. Muito bem. E aí foi quando a gente mandou para a IF Award, né? E aí a gente acabou ganhando uma notoriedade por conta de ter ido para o maior prêmio de design do mundo. E isso foi visto por muita gente na Europa. Essa peça acabou indo para Milão. E aí a gente recebeu um convite para desenhar essas peças, para desenhar não, na verdade, para estilizar dentro de um conceito de uma marca importante de carros. Então a gente acabou pintando ela. Fala a marca, é isso que eu quero que você fale, Ferrari, caramba. Aí. E aí a gente usou o couro, que na verdade eles que nos forneceram, com o logo da Ferrari, e a gente colocou num couro caramelo e na cor vermelha do ano, né? Porque o vermelho da Ferrari tem pequenas variações, a gente não sabe, né? Né? Para aquele ano tem um determinado vermelho. Sim, então, os caras que conhecem, são colecionadores, devem falar, nossa, esse é o Pantone X. Ou aquele amarelo, laranja, enfim, né? Sim, sim. E aí foi muito bacana, porque a gente acabou ficando com essa peça, né, em exposição, e ela tinha tudo a ver com o nosso primeiro momento de criação, né? E por isso que ela inclusive se chama Sleek, né? Sleek é um tipo de pneu que se usa na Fórmula 1, e você pode ter o pneu de chuva e o pneu seco, né? E o Sleek é justamente o pneu para o piso seco, ele tem muita aderência. E a ideia toda da poltrona surgiu desse universo e daquilo que a gente tem como referência emocional. Então ela estava fadada ao sucesso e receber uma roupinha aí Ferrari, porque ela já nasceu com o nome de produto para carro, né? Para pneu.
Legal. Aí então eu conheci o Jack lá também, então vocês já existiam, etc. Aí vocês começam a produzir imobiliário, e esses caras são uma máquina, uma ferramenta, um estúdio criativo. E não só as marcas estavam representando eles desenhando para as marcas, aí eles saem da Barra Funda e vão para Vila Madalena. É isso aí. E aí o que aconteceu lá, Jack? Vila Madalena foi o nosso primeiro espaço, que a gente chama de um espaço oficial, onde a gente estava aberto ao público, porque o estúdio era fechado, né? O da Barra Funda a gente recebia as pessoas por convite, e lá a gente abre o nosso primeiro espaço aberto, né, ao público, onde a gente tinha visitação espontânea, que pra gente foi ótimo, até porque era uma curiosidade nossa. Como que seria a gente tendo vitrine para a rua, as pessoas poderem interagir, a gente entendendo, porque a gente tem esse esforço da ergonomia, de querer fazer tudo isso, só que a gente vive isso. Quando você está aberto e as pessoas entram e elas vivem a experiência dentro do teu próprio estúdio, o resultado é muito bacana. Então a gente adorava esse espaço, né? E a gente falou, vamos abrir para ver o que acontece. E acabou sendo muito positivo para a gente. Porque a gente se aproximou de muita gente, de você, de arquitetos, de amigos que queriam viver o que é estar dentro de um estúdio de design. Até hoje a gente diz que a gente tem o nosso espaço, ele continua sendo um estúdio de design, mas onde você pode ir lá e você pode conviver com as peças. Então a história, a gente nunca enxergou aquilo como uma loja. Aquilo acaba se tornando uma loja, mas na verdade a gente, no nosso coração, continua sempre um estúdio de design, né? Então, vocês ficaram quanto tempo na Vila Madalena? 11 anos. E vocês que desenharam o showroom ou foi algum arquiteto? Tudo. Esse primeiro a gente fez tudo, a gente pegou lá, era um espaço que inclusive foi muito bacana, o desafio de transformar, porque aquilo era uma mecânica, a mecânica virou um espaço para um arquiteto e depois a gente aproveitou toda a estrutura que tinha da mecânica, o pé direito alto, um mezanino, e a gente aproveitou tudo isso para fazer com a nossa visão de como a gente imaginaria que aquilo podia se tornar, né? Então ela acabou ficando, a gente abriu tudo, ficou com uma cara de galeria. Sim, era lindo. Era muito gostoso lá, né? Aí a gente pôs até um mezanino metálico. Colocamos até para valorizar o que era. A escada era para frente, né? Isso. Você entrava e depois você recuava um pouco. E você subia, exatamente. E a gente acaba ficando lá, em cima era o espaço criativo, onde eu e o Sérgio a gente ficava, a gente desenhava, era o nosso espaço junto com o time de design, e a parte de baixo era a parte onde as pessoas podiam interagir com as peças. E era legal, né, Jaque? Porque a gente estava desenhando mesmo, né? Então a gente tem até hoje. Então, assim, as pessoas chegam, os arquitetos vinham lá, cadê o Sérgio? Sobe lá. E a gente estava lá desenhando. Então, todo mundo falava assim, nossa, vocês vão fazer essa peça aqui? Nossa, aí tirava foto, não sei o quê. Então, essa história a gente levou, como o Jaque bem disse, hoje a gente está num outro momento, que eu sei que você vai perguntar, e nesse novo espaço a gente ainda continua com um lugar onde as pessoas... Uma bancada gigante. Agora, galera, eles têm 49 designers lá no estúdio deles. Não é tudo isso, mas chega perto. Mas não entra lá ainda. Não entra. Mas enfim, essa história que o Jaque falou, eu acho muito legal pontuar. Esse espaço criativo está no nosso dia a dia. Sim. Não é que a gente tem um showroom. Na verdade, a gente tem um estúdio de design que tem loja. Então, a nossa materiateca está lá. As pessoas que trabalham com a gente na área de criação estão lá. Então, é tudo acontecendo em tempo real. Tá, então aproveitando que vocês estão falando isso, qual é a influência e até onde o cliente final, seja ele o arquiteto, que é o especificador, designer de interiores, ou o cliente dele, o consumidor final mesmo, né? Até onde ele interfere no trabalho de vocês? Você está desenhando essa cadeirinha? Puxa, que legal, eu queria de cor. Não, dá para fazer amarelo, dá para fazer vermelho. Até onde vão as concessões e até onde vocês gostam das concessões? Porque é gostoso também interagir e conceder, né? Um dos fatos que a gente gosta muito, pelo fato de a gente ser um estúdio de design, é poder conhecer um pouco a pessoa, né? E a gente trabalhar, escutar o que a pessoa tem a dizer para a gente, pode ser o especificador, pode ser o arquiteto, ou a pessoa que está lá junto com ele. É muito gostoso a gente ouvir o que ele gosta, entender um pouquinho de tudo que ele vive, porque isso se transforma. Você consegue colocar a personalidade dele, que é onde a gente fala que a gente se diferencia de uma loja. É que a gente ouve a pessoa e fala, olha que ele gosta de... A gente tem isso em comum. Ele tem um interesse por alguma coisa que remete a alguma cor. E aí a gente vai. O que a gente sempre quer respeitar é sempre a nossa ergonomia, sem dúvida alguma. Tudo que não venha mexer com a ergonomia, mas se a gente puder fazer alguma coisa que traz um conforto a mais
para a pessoa. Às vezes até um conforto mental, né? Ele nem é material, principalmente, né? E outra, quando a pessoa quando ela sente que ela faz parte daquilo, sim, e a gente fala, quando você coloca um móvel para dentro de casa, a gente sempre fala para todo mundo, pensa sempre bem. Quando você colocar um móvel dentro da tua casa, pensa que aquilo é o lugar onde você vai estar todo santo dia. É teu templo. É o lugar onde você tem que sentar, entrar e se sentir bem. Sentar e sentar muito bem sentado. Que a nossa preocupação quando a gente constrói os móveis é exatamente isso. Que a pessoa sente que ela possa desfrutar dessa experiência quando chega em casa. Então a gente fala, vamos sempre olhar com muito carinho para quando e a gente dá esse carinho e a gente devolve de uma maneira... Mas acho que o Sérgio podia também contar um pouco da parte da... Ele é bem aprofundado nessa parte da interação junto. Emocional. Ele é o mais emocional da dupla. Interage com os arquitetos. Na verdade, não. Nós dois somos muito emocionais. A gente vai começar até a chorar de olhar para você. A gente é esse que chora no filme da Sessão da Tarde. Eu tô ligado. Pequena Sereia e o cara lá... Sou eu. Eu sou desse time. O Jaque também. Mas o que a gente faz muito no nosso dia a dia, né? Eu acho que essa tua pergunta é excelente. Claro que a gente não cria especificamente uma peça só para aquele cliente, mas a gente ouve essas solicitações das profissionais e dos profissionais, a gente ouve bastante e a gente muitas vezes devolve mesmo, né? Essa provocação, porque muitas vezes essa provocação vem de alguém que está no dia a dia, que também está ouvindo seus clientes. Então, acho que esse exercício da generosidade e de trocar com essas pessoas que a gente gosta, e assim, a gente pode dizer que a gente tem uma sorte enorme, porque as pessoas com quem a gente interage, profissionais e clientes, viram amigos da gente, porque a gente está lá no dia a dia. O que também é uma diferença muito grande. Você vai na loja, você vai encontrar o Jaque e o Sérgio. Né? Umbigo no balcão. Umbigo no balcão com maior prazer, né? E isso faz uma diferença muito grande. Fora isso, né, eu acho que assim, tem também um momento importante. Hoje a gente tem uma sócia, que é a Heloísa, e que isso faz parte de um novo momento que você já vai contar aí também, que também está com a gente muitas vezes e que traz essas influências, essas informações para o que era uma dupla que virou um trio. Tá, então já que a gente entrou nesse papo do trio, já está claro aqui que você tem formação musical, você estudou música no Brasil ou do terceiro colegial, do terceiro ano fundamental, sei lá como é que chama agora, você já foi para a universidade? Você foi fazer college, essas coisas? Não, você na verdade eu fiz eletrônica. O curso técnico de eletrônica, depois eu fiz a Universidade de Engenharia Eletrônica na FAAP. Tá. E depois eu tive uma empresa de eletrônica por 10 anos, que fazia as instalações de todos os sistemas de Dolby System nos cinemas de São Paulo. Gemini, Gazeta, Gazetinha, Cine Espacial, Comodoro. E aí a minha empresa, na época, o Jaque não estava junto comigo como sócio, a gente veio a ser sócio nessa empresa de design, né? Uma outra também de moda, mas enfim. E foi neste momento onde a minha empresa estava muito em evidência, a empresa de eletrônica era a minha profissão. Eu vendi a empresa para um grupo holandês e eu tive que assinar um contrato de não concorrência, em que eu tinha que sair do mercado por 10 anos, e aí o Jaque me falou, escuta, você sempre gostou de música, meu pai era executivo da Mitsubishi, mas tocava violão e gaita brilhantemente, minha mãe piano. Canta muito bem. Minha mãe tocava piano, o Jaque desde os 6 anos, teclado, guitarra, na música, eu era o único que não estava nessa história. Patinho feio. E aí ele falou para mim, por que você não vai fazer uma universidade? E aí eu fui encurtar o caminho e acabei fazendo esse application e foi para um outro lugar. Um ano sabático para fazer música, virou designer. Né? No final eram 3 anos. Ou seja, eu me sinto muito responsável pelo fato de a gente ser designer hoje. Porque se eu não tivesse falado pro Sérgio fazer o MIT, ele não teria feito a cadeira. Ele estava lá ainda tocando baixo. Ô, Jaque, você, qual a sua educação formal? Você fez faculdade? Como que é? Moda. Eu fui a primeira turma de formação na moda. Santa Marcelina? Não, Sebrafan. O Sebrafan foi o primeiro curso, que era o Centro Brasileiro de Formação para Moda, da Anhembi Morumbi. Eu estava estudando comunicação lá. E aí eu tinha essa coisa, porque eu comecei a tocar profissionalmente muito cedo. Aos 15 anos eu já estava tipo no palco mesmo, tocava com banda. E naquela época não tinha no Brasil nenhum tipo de vestimenta para palco. Que ano foi isso? Isso é 87. Isso, 87 foi quando eu fui para a faculdade, mas antes disso, então minto. Por volta de 84, o que eu fazia? Já eu
como a gente não tinha a galeria do rock, que hoje você pode ir lá comprar roupa né, para palco, essas coisas, não tinha isso. O que eu fazia? Eu pegava roupas da minha mãe. Mãe, você não vai mais usar essa calça? Não. Eu pegava, customizava. Total. Eu pegava, fazia franja de couro na calça dela, colocava na minha calça. Pegava, fazia patches com as coisas dela. E aí eu chegava no ensaio e o pessoal da minha banda, cara, tá sensacional, faz pra mim. Aí eu comecei a fazer pros caras da minha banda. E como chamava a sua banda? Essa banda na época chamava Agora Eles. Agora que era uma banda com Dino Scarpelli, era uma banda... Jazz, blues... Não, ele tinha uma pegada de Duran Duran. Era um Duran Duran. O cara nasceu pra ser estrela. E a gente era chamado Duran Duran brasileiro, né? Ah, que legal. E a marca de roupa como chamava? Isso, mais pra frente, ela nasce e chama Ácido Vinil, que é exatamente o que aconteceu. Aí outros artistas começaram a pedir, já que você pode customizar pra mim? E aí fui fazendo isso até que chegou um momento que eu falei, acho que eu vou abrir um espaço, porque... Né, já tô fazendo, as pessoas estão me pedindo para fazer, e aí eu abri a Ácido Vinil, que era exatamente isso. Então, e foi mais ou menos de que ano? Isso já é 88, 89, aí já tem Você deve ter ido em alguns shows que eu promovi no Brasil, Buddy Guy, Magic Slim, Coco Taylor, Etta James, Kenny Rogers, que era country maravilhoso. Que a gente não conheceu o Beto na época, a gente ganhava o ingresso, né? Não é nada, você ia trabalhar de promotor distribuindo folheto. Aí ganhava o ingresso. Aí ganhava o ingresso. É que eu trabalhava numa produtora, enfim, nós fizemos festivais de blues de Ribeirão Preto, fizemos aqui. Eu sou bastante ligado à música também, não como vocês, só sou um apreciador. Mas vamos lá, aí você fez moda. Fiz moda e foi um dos motivos para eu estar com o Sérgio, porque o Sérgio gostava muito do meu trabalho de moda e ele sabia que eu sempre acompanhava a tendência, estava sempre acompanhando cores, etc. Sabia da história das costuras. Aí ele falou... Que é fundamental, né? Costura. Super. Então aí o Sérgio me chamou para... vamos começar a fazer coisa junto, até pelo desafio, e começar a trabalhar com outros materiais. Então, foi uma coisa de me chamar e falar, vamos aproveitar o teu criativo, que é da moda, mas você tem um olhar muito bom para a tendência, e ele já estava bem avançada a carreira dele, mas eu adorei o desafio. Sim, e aí eu falei pro Sérgio, nossa, adorei o convite, e aí eu falei, aí me voltei 100%, larguei a moda e já que você deu uma chance para ele te deu uma também, né? Exatamente. Uma mão lava a outra e as duas lavam o pé. Aí vocês dois falando aí no meio da história toda, e né, o planeta une as pessoas, não sei se vocês acreditam, né, em consciente coletivo, a união e etc. Vocês falaram duas palavras para mim super importantes e que eu acredito, desde muito cedo, eu sempre trabalhei com essa questão estética também, mas em outros mercados, que é a questão da customização. Hoje você fala customização, tá banal. Aí vem esse cara e tá falando que ele pegou a saia da mãe na década de 80. Aí outra coisa, que também ficou profundamente marcado aí no nosso bate-papo, Sérgio, você falou dos certificados eco, né? E quando eu te conheci, um dos produtos que eu lembro, que não me desce até hoje muito bem aquilo lá na minha cabeça, ainda é a mesa barco, não? Como é que chama? A Tapajós. A Tapajós. Quando você me contou como ela era, eu falava, mas não é possível que é isso. Eu era muito neófito ainda na história. Eu trabalho com arquitetura, eu trabalho há 49 anos, cara. Desde os 10 eu trabalho com esse negócio aí. Mas eu olhava para aquela mesa e falava, não é possível, esse cara tá mentindo para mim, ele tá tirando um sarro da minha cara, você entendeu? E ainda hoje é um dos seus produtos best-seller, provavelmente. Sem dúvida. Porque o trick, né, além da questão estética, óbvio, mas fala um pouquinho dessa mesa pra gente. A mesa Tapajós é uma mesa que ela foi literalmente inspirada na minha experiência pessoal. Eu fui para Alter do Chão, a convite do Imaflora e do FSC e do WWF. A minha relação com essas questões de sustentabilidade naquele momento, estou te falando de anos 90, final dos anos 90. Tô ligado. E aí, assim, ninguém sabia o que era aquele selinho verde que hoje a gente acha no Tetra Pak da embalagem de leite. E foi justamente nessa viagem que eu fiz para Alter do Chão que a gente foi até Teresina. A Teresina a gente pega um ônibus para chegar em Alter do Chão. Quando eu cheguei em Alter do Chão, eles disseram, bom, agora a gente vai de voadeira. E eu, com essa coisa de avião na cabeça... Vamos voar mais uma vez. Vamos voar num avião pequenininho. Eu falei, mas é seguro? E aí todo mundo começou a rir, falou assim, olha, não sei. Olha o caipira, olha o Jeca de São Paulo chegando. Não sei se é muito seguro, né? Porque é feito de tronco de árvore. Eu falei, mas como é que é um avião feito de tronco de árvore? Flintstones. Eu falei, e aí, né? Nos Flintstones não tinha avião, né? Tinha o carrinho, aí enfim, né?
Aí eles falaram, não, Sérgio, voadeira é uma canoa que pode ser feita ou uma embarcação com motor central, com um eixo longo que vai até o final, é uma canoa que normalmente senta uma ou duas pessoas, uma do lado da outra, e ela literalmente é feita muitas vezes de tronco de árvore, né? E eu fui numa que era de muiracatiara rajada, que foi a primeira vez que eu tive o contato com essa madeira, que é uma madeira avermelhada. Só pelo nome já deve ser um absurdo. E com uns veios marrom escuro, quase pretos, parece que alguém pincelou. E a gente andou nessa voadeira por quase 5 horas e com esse rio Tapajós, águas verdes cristalinas, que é uma coisa que eu também nunca tinha visto, cometi a segunda gafe, falei, nossa, mas esse mar é muito tranquilo, né? Eles falaram, não, Sérgio, você tá no rio. Eu falei, mas dá para ver boto, dá para ver peixe, é verde, verde assim sempre? Ele falou, às vezes quando fica muito vento, mexe um pouco, muda, mas é verde. Bom, e aí eu tive essa experiência de andar na voadeira, aí eu fui interagir com uma comunidade da região, para falar sobre o trabalho de extração de madeira, corte de madeira, e isso era uma área que eu tinha estudado no IPT na USP, junto com o Geraldo Zenide, e aí, enfim, quando eu voltei de voadeira, depois de toda essa experiência, eu decidi, na pousada, um dia antes de voltar, eu estava no jantar e eu comecei a riscar num guardanapo uma seção da canoa, e já comecei a pensar como é que eu ia produzir com aquela madeira. E aí o que é muito interessante desse desenho em si é que a gente tem, na verdade, a mesa Tapajós é como se a gente tivesse cortado um pedaço da ponta e um pedaço da proa e polpa, né? Exatamente. E a gente fez a canoa e a gente colocou um vidro apoiado, só ali levemente apoiado com um chanfro nesse formato, né? Sim. Que é o formato de uma canoa mesmo, e o vidro fica repousando, né? Não, um desafio para o olhar, né? Um desafio e uma curiosidade enorme de quem olha, porque assim, primeiro que como é que a peça não vira, então a gente também fez um sistema com a própria madeira para deixar o pé, que não é um pé, é uma base plana onde se descansa, que é o mesmo formato de como eles usam os dormentes para descansar a canoa na margem do rio. Eu usei o mesmo sistema para deixar equilibrada a mesa, e aí a gente colocou o vidro verde. Então, o que acontece? A gente tem lá, nessa peça, a madeira da canoa, que é a muiracatiara rajada, o formato da canoa, o desenho do movimento dessas pinceladas que a natureza faz, que é esse marrom escuro, e o vidro verde que remete às águas verdes do rio Tapajós. Aquilo é uma poesia, né? É uma canoa flutuando como mesa de centro na sala da tua casa. E hoje a produção é laminada. Hoje a produção é laminada, né? Porque a gente são folhas de metal. Folhas de madeira, né? Que a gente prensa num molde. A gente não está utilizando mais Entendi. Porque essa técnica de prensar em molde é a técnica que a gente já usava na Blues, né? O que vocês usam compensado naval? Não, na verdade a gente hoje usa um tipo de descascado, que é uma madeira, né, mais larga. É como se a gente pegasse uma tora de árvore e em vez de a gente cortar no sentido transversal, a gente corta no radial. Então é como se a gente pegasse, em vez de cortar o salame assim, como se a gente cortasse ele no giro. A gente põe num torno e essa lâmina vai saindo e a gente vai pegando. É muito legal. É uma técnica muito conhecida, que é o descascado, é uma técnica muito boa. E aí a gente usa dessa forma para fazer. E que madeira que é? Normalmente a gente usa tauari. Tauari. E essa muiracatiara, ela parece um pau-ferro, um jacarandá. Ela lembra um jacarandá da Bahia misturado com pau-ferro. Muito bem lembrado. Alguém foi lá para a região norte. E o nome científico dela é Astronium leicontei. Olha o nome. Olha, alguém contou para alguém. Você tá vendo? Uma arvorezinha sai daqui, vai transar com a outra lá. E como que pode chamar o filho? Astronium. Leicontei. Leicontei, não pode ter que não. E aí a gente acabou indo, né? Você me falou da loja da Vila Madalena, e aí a gente teve um convite de uma querida arquiteta amicíssima nossa, com quem a gente já desenhava juntos, mas de maneira informal, que é a Heloísa Samaia. E aí a gente decidiu, então, partir para um novo desafio que era ir para um espaço maior, e aí a gente foi para Gabriel Monteiro da Silva. Aí que vocês mudam de casa pela terceira vez. Vocês estão lá há quanto tempo? Desde 2019. 2019. A gente entrou lá no meio da pandemia. Que legal.
Não, né? a gente alugou antes, Antes. e aí veio a pandemia, pandemia. na reforma. É. E aí a gente, né, acabou entrando na pandemia A mesmo. gente começou lá no... Se você tiver oportunidade, vá visitar essa loja, estúdio, que é maravilhosa e que tem uma cobertura, tem um rooftop de dar dor de cotovelos em todo mundo. O que a gente quer deixar claro que mesmo com esse novo endereço lá na Gabriel Monteiro da Silva, a gente ainda tem o perfil continua o mesmo. A gente continua lá, a gente continua conversando com as pessoas e as pessoas têm sim aquela coisa de ir num estúdio de design. A gente continua com a mesma coisa. É uma loja, sem dúvida, mas ela tem, dentro do nosso coração ainda continua sendo um espaço de criação. Então isso é uma coisa que a gente acho que não vai deixar morrer nunca. E tem uma coisa importante, né? Obviamente que a equipe cresceu, nossa estrutura cresceu, hoje a gente está falando de 4 andares. Isso foi muito positivo, porque a gente consegue mostrar mais o nosso trabalho. Sim. O fato da Heloísa ter entrado com a gente também foi um oxigênio para a nossa criação. Ela desenha também? Desenha, tem um traço maravilhoso. E eu acho que esse exercício da generosidade, do processo colaborativo, sempre norteou o nosso trabalho. Você mesmo falou a respeito de um cliente ou um profissional pode opinar no trabalho. Então, assim, a gente sempre teve essa vontade, essa liberdade, a generosidade do exercício do processo colaborativo, e aí a Heloísa veio para somar isso com a gente. Não só a Marília e a Gabriela, mas eu tenho que fazer perguntinhas básicas para vocês, e já que vocês são da música, quem que é teu músico gringo que você baba? Quem é o cara? Jaco Pastorius. Brasileiro. Djavan. E o senhor? Burton Cummings é um vocalista de uma banda chamada Guess Who, que é uma banda de country rock, jazz rock, que é a minha banda predileta do mundo. Brasileiro. Brasileiro, um cara chamado Leone. Leone. Adoro. Legal. Agora, obviamente que a gente tem muitos mais. Não, mas é que peraí, né? Senão a gente vai ficar aqui gravar outro programa para falar de música, que eu adoraria. Eu também. Vamos lá. Todo mundo, né? Todos os designers, a maioria dessa galera tem uma grande tara que é desenhar cadeira, né? Não vamos entrar na questão agora. Você desenharia uma cadeira para quem sentar? Não é o jacaré. Para uma pessoa? Por admiração? Nossa, que pergunta difícil. Para quem eu desenharia uma cadeira? Bicho, você não tá nessa vida para ser fácil. Eu acho que eu gostaria de desenhar a minha cadeira para algum artista que eu tenho muito carinho. Precisa dizer o nome desse artista? Claro. Seria um sonho meu se eu pudesse desenhar uma cadeira para o Burton Cummings, que é o ídolo da minha vida com música, o cara que guiou aonde eu comecei a compor, foi através de ouvir esse cara. Se eu pudesse, de alguma maneira, presenteá-lo e ver o Burton Cummings sentado numa cadeira minha, seria, lógico, uma coisa incrível. Bom, a gente tem uma sorte muito grande. O Sérgio tem. O Sérgio fez parte desse sonho, acho que você pode contar. Então, assim, olha, a gente tem uma poltrona nossa, onde a gente tem o prazer de ter pessoas que a gente gosta e de pessoas que a gente não gosta sentadas. Mas é uma cadeira onde eu posso te dizer que praticamente todo mundo de relevância nesse país já sentou, que é no Roda Viva. A poltrona do programa Roda Viva, que é uma poltrona nossa, ela tá lá, né? Que é a Charlie e a Charla, desculpa, e a gente tem essa poltrona onde as pessoas sentam. Agora, eu tive o prazer de desenhar uma poltrona junto com o Jaque para um ídolo que a gente tem do rock argentino, porque a gente também cresceu indo de férias para a Argentina, porque os nossos avós moravam lá, e a gente ia nas férias de verão e inverno, desde que a gente nasceu, e a gente desenhou a poltrona do Fito Páez e a chaise longue para o Fito Páez, que é o maior astro do rock argentino. Sim, tá ligado. E que, assim, tem parcerias com músicos do mundo inteiro. Então a gente tem peças na casa dele, na casa e no estúdio. Ele tocou com Titãs ou com Paralamas do Sucesso, Caetano, Djavan, todo Chico mundo, Buarque, enfim, e fora os internacionais, né? Quer dizer, enfim, ele é hoje um músico que eu acho que é um dos que mais ganhou Grammy, de maior relevância internacional. Na Argentina, eu acho que ele é hoje o maior, né? Não, mesmo da América do Sul, já. Sim, se a gente pensar... Tem música do Paralamas Sucesso regravada com ele. A Dame do Amor é dele, foi regravada pelo Paralamas. Então... Bom, já que eu acho que designer é uma palavra muito extensa, né? Um cara que desenha.
para essa moçada que quer ser designer, não importa se de produto, de móvel, de moda, qual que é a grande dica? Olha, a grande dica é pesquise ergonomia, desenhe com ergonomia. Porque, assim, as referências estão aí. Então, assim, a chance de você desenhar alguma coisa muito interessante é grande. Porque você hoje tem um repertório. Mas ergonomia é fundamental. Não adianta você desenhar uma peça linda que senta mal. Uma mesa de jantar que tem uma altura inadequada. Um sofá que não tem um espaldar adequado. Espumas adequadas para aquela função. Então, assim, se a gente pode dar uma dica, não é poética, é técnica. Sim, Por quê? Porque no exercício do fazer, você chega lá. Agora, estudo de ergonomia é fundamental e a gente tem muito pouco explorado isso nas universidades. A gente faz muitas palestras, praticamente a gente faz palestras em todas as universidades, a gente é convidado sempre, e a pergunta que sempre fazem para a gente é: e aí, eu estou no curso certo? Eu digo: olha, se você é apaixonado pelo que você está fazendo, se você tem prazer em vir estudar, você está no curso certo. Agora, a tua pergunta foi maravilhosa. E eu respondo, acho que a mesma a gente fala muito disso, né? O quanto é importante a gente fazer com que a pessoa realmente sente bem ou dente bem naquilo que ele projetou. Parafraseando Rita Lee, o que é amor e o que é poesia? No design, eu acho que o que é o amor é a ergonomia, porque se você ama para quem você vai fazer, se preocupe como ela vai sentar ou deitar. E a poesia é o lado criativo, poético e que você vai colocar através das suas próprias experiências e referências. Legal, uma pena que Rita Lee não participou fisicamente aqui com a gente, mas estava dando um tchau lá para nós. Etta James, que eu sou verdadeiramente apaixonado por essa mulher e tantos outros cantores legais. Então, e hoje a gente tem aqui uma dupla de design que é quase uma dupla de rock and roll, sertanejo, axé music, a música que você quiser, porque o que importa é o que está aqui. Então, eu queria agradecer esses dois feras que eu conheço já há muitos anos, acompanho a cadeira deles e com muito orgulho eu achei que foi muito legal a gente pintar de vermelho a cadeira e ter a Ferrari junto. Itália, a gente se vê por aí. É isso aí.